do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui essa noite de quarta-feira. Deixa eu saber quantas pessoas estão hoje pela primeira vez visitando Mivan. Tem alguém? Olha só, que bom que você está aqui. Você pode aplaudir o Senhor por eles? Aleluia, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Que Deus fale poderosamente com você essa noite, amém? Eu creio. Você sabe que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele é o mesmo. E isso para nós é motivo de grande alegria. Que nós podemos celebrar um Deus que é vivo. Ele não é como uma estátua que não há espírito nela. Ele não é um objeto, ele não é uma coisa, mas ele é um Deus vivo e eterno. E eu quero falar de umas coisas que talvez seja um dos fundamentos mais importantes da nossa vida como cristão. E eu peço muita graça de Deus para falar sobre isso. E que Deus possa descortinar algo para você essa noite. Que Deus possa trazer uma revelação especial para você, uma porção especial. Deus dá a cada um de forma diferente. Deus não alimenta os filhos de uma forma de atacado, mas Deus trata eu e você de uma forma singular. Jesus não somente está vivo, Ele não somente é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas Ele trata eu e você de uma forma singular. Por quê? Porque eu e você nós somos únicos. Então Deus trata você daquela forma que você precisa. Deus sabe como pegar cada um de nós. Deus sabe como atrair cada um de nós para a sua presença. E um desses fundamentos para nós tão importantes, e eu creio não somente uma revelação para você essa noite, mas eu creio também que Deus pode operar milagres essa noite para mostrar, porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar, que é fé. O justo, diz a palavra, ele viverá pela sua fé. E é interessante que é a sua, não é o do vizinho, não é o do seu próximo, não é a fé do pai, não é a fé da mãe, não é a fé do pastor, mas a palavra fala no livro de Abacuque que o justo viverá pela sua fé. É algo que Deus deu a cada um de nós. Eu e você, nós temos uma porção, uma medida de fé, que ela pode ser esticada, ela pode ser fortalecida, ela pode criar músculos, como fazendo uma analogia a um corpo humano, que pode ser fraco, mas pode se tornar forte. E uma das coisas que Deus mais trabalha na palavra de Deus é exatamente chamar o homem para um ambiente de fé. Você sabe que Satanás ele derrota os crentes fora de um ambiente de fé. Ele atrai eu e você para um ambiente de incredulidade e nos abate facilmente, nos esgota, nos coloca em depressão, nos coloca num lugar de que nós vamos ficar vulneráveis, que nós não vamos viver uma vida abundante, nós não vamos viver uma vida plena em Deus, mas isso tudo num ambiente de incredulidade. Mas agora, quando nós persistimos, quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos o diabo e permanecemos num ambiente de fé, o diabo não pode vencer você, porque não se trata de você, porque a fé não é uma crença em algo, a fé não é uma crença num objeto, a fé não pode ser confundida com crendice. Crendice, você pode ter uma crença num amuleto, numa estátua, em qualquer outra coisa. Você pode ser até você mesmo o ídolo. Mas a fé bíblica, essa fé que Deus fala na sua palavra, que nós vamos ler em Hebreus, é a fé numa pessoa. É a fé num lugar que se chama Cristo. É você ser plenamente fundamentado, não em coisas visíveis, em coisas aparentes, mas é uma fé no sobrenatural, naquilo que você não vê, mas você está certo, você está num lugar firme, que você não somente crê, mas você tem certeza que Ele existe. Por isso que Deus fala que é importante que você que busca Ele, creia que Ele existe, e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus não somente pede para você buscá-lo, mas Ele se coloca como o galardoador. Você pode fazer e ter a certeza que Ele vai te abençoar. Isso é fé. Eu gosto muito de uma passagem
em Mateus 7 sobre os dois fundamentos, as duas construções famosas. Todo mundo conhece esse texto. E diz que qual é o homem que ouve e observa e cumpre a palavra de Deus? Ele trouxe dois homens, um que construiu sobre areia, sobre um território visível. Ele não se importou com o que havia por trás ou embaixo, ou como que ele podia fazer para construir a sua vida, a sua construção, a sua casa, no caso da passagem, de uma forma sólida. Eu creio que todos aqui querem ter uma vida sólida. Eu creio que todo ser humano, ele gostaria de ter uma vida abundante em Deus. Você não gostaria de ter uma vida abundante em Deus? Amém. Eu creio que é por isso que você está aqui. Amém? Você não sai da sua casa numa quarta noite simplesmente para ouvir uma palavra, para cantar uma, duas, três canções, mas você saiu da sua casa e veio ao Mevan justamente porque você está buscando alguma coisa em Deus. Amém. E esse homem, diz a palavra de Deus em Mateus 7, ele começou a fazer algo na sua vida, buscar algo, mas ele simplesmente começou e construiu toda a sua vida, a sua casa, em cima de um solo que ele não conhecia. Mas ele via, era algo aparente. E hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, é muito mais fácil o ser humano construir em cima de algo que ele vê, em cima de algo que ele pode observar, em cima de algo que ele pode tocar, do que você procurar algo que você não pode ver, você não pode tocar, mas você está certo que existe. Diz que esse foi um deles, mas o outro, ele não quis construir por construir, ele não quis viver por viver, ele não quis simplesmente existir, ele não quis construir uma casa por construir como todos constroem. Então ele foi na contramão de uma cultura. Ele decidiu botar a mão na terra e cavar, porque ele precisava fundamentar a sua vida em algo que ele não podia ver. E esse é o homem que ouve e observa a palavra de Deus, que vai construir a sua casa numa coisa que você não vê, mas sabe que há alguma coisa lá embaixo que pode sustentá-la. Quando vinha as águas, quando vinha o vento, quando vinha as tempestades, nada vai poder contra a sua casa ou a sua vida, porque você, lá embaixo, há algo que ninguém vê, ninguém pode tocar. Se você falar, ninguém talvez acredite que você encontrou o que você encontrou um dia, mas está lá. Às vezes você tem que cavar muito fundo para achar. E achar não significa que você vai ver com seus olhos, mas você vai ter a certeza que existe algo que sustenta a sua vida, a sua casa. Abra comigo no livro de Hebreus. Hebreus 11, capítulo que fala sobre os heróis da fé. Homens que creram. Amém? Se você quer marcar uma geração, se você quer restauração da sua família, se você quer viver uma vida plena, você tem que seguir o exemplo desses homens. Eles tiveram algo em comum, eles creram no impossível. Eles creram no impossível. Marcos 9 fala que ao que crê, tudo é possível. Não é crer em algo, não é crer em um objeto, é crer no Senhor Jesus. Amém. Ah, pastor, eu creio que vai dar certo, eu creio, eu vou fazer isso, vai funcionar, mas creio por quê? Qual é o fundamento da sua fé? A sua fé está repousada aonde? Porque todos têm fé. Agora, o segredo da fé não é você tê-la, é aonde que você vai repousá-la. Você está repousando sua fé sobre uma areia? Sobre simplesmente um ambiente que você pode ver, tocar, que você se sente até mais seguro? Ou você está fundamentando, repousando a sua fé em cima de algo que ninguém pode ver, mas está ali, e essa rocha que aquele homem encontrou é o Cristo? Mateus 11 diz assim, Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você sabe, você tem certeza que elas vão acontecer. E a prova das coisas que você não pode enxergar com seus olhos naturais. Fé, eu lembro de um homem chamado Noé. Todos conhecem a história dele, mas é fantástico, porque a fé é o único território sólido para um cristão viver. A fé em Cristo é o único lugar sólido capaz de fazer você ter uma vida não vulnerável, não de altos e baixos, mas ter uma vida plena, ter uma vida segura em algo, que não vai ser nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma tempestade que vai ser capaz de pregar para você e tirar você desse lugar de descanso, de repouso. Você sempre vai ter um lugar para você estar firme. Você já viu aquele homem, aquela mulher que crê, e ela permanece crendo até o final da sua vida? Talvez muitas pessoas podem dizer para ela: não, isso não vai acontecer, ou seu filho nunca vai se converter, ou seu marido nunca vai se converter, ou seus negócios nunca vão dar certo, mas ela tem certeza que aquilo é vontade de Deus para ela, e ela crê até o final. Como Abraão creu e ele esperou 24 anos. Isso é fé. Se você acha que esperar 1, 2, 3 anos é morte, é um grande sacrifício, imagina um homem esperar 24 anos pela promessa. E diz a palavra que ele mesmo não tomou posse da promessa, mas foi os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. E hoje eu e você estamos aqui porque um homem creu. Amém. Quando você decide crer, não é somente você que vai usufruir dessa fé que você decidiu estar sobre essa rocha, que é Cristo, mas todos os seus descendentes, todas as pessoas que estão à volta de você, vão usufruir, vão experimentar, vão ser impactados por uma decisão de um homem, de uma mulher. A sua decisão de crer. Eu decidi crer. E diz a palavra que Noé, ele vem falar uma coisa muito interessante, porque se não há nada sólido fora de Cristo, Noé, ele foi o pregador de justiça para mostrar exatamente isso. Ele pregou que o mundo seria destruído por água aonde não chovia, aonde era impossível isso acontecer. E não somente não havia chuva naquele lugar, não havia uma probabilidade de um dilúvio, mas também não havia necessidade de construir uma arca. Deus trata de duas coisas completamente impossíveis para esticar a fé de um homem. Eu creio que muitas vezes Deus nos leva, nos permite chegar a lugares da nossa vida. Escute o que eu vou falar para você. Talvez você tenha uma história, talvez você está sofrendo com alguma situação e você acha que está quase insuportável. Aguenta um pouquinho, porque Deus não permite você chegar em lugar nenhum ou viver nenhuma situação que você não seja capaz de suportar. Então, situações muitas vezes vêm para a nossa vida justamente para nos esticar, fortalecer os nossos músculos da fé, para que você não somente vença, mas para que vocês encorajem outras pessoas a vencer. Amém. Aquelas situações que são praticamente impossíveis. E Noé saiu pregando: olha, vai vir dilúvio, vai. Ele começou a construir uma arca. Imagina, hoje a gente lê Noé, e é interessante porque o relato está ali, a gente crê nisso, mas eu fico imaginando na época de Noé. O que faz um homem acreditar no que ouviu de Deus, como Noé? O que faz um homem acreditar, como Abraão, em coisas que Abraão ouviu de Deus que eram impossíveis de acontecer? E o que faz você acreditar em Deus, das coisas que Deus já prometeu para você, e você ainda continua crendo? E para você continuar crendo, seja 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, você precisa estar num lugar sólido. E esse lugar sólido, seguro, se chama Cristo.
Não há nenhum outro lugar para você fundamentar a sua fé e você daqui 5 anos falar para mim: olha, pastor, eu continuo crendo. Não, você não vai continuar crendo. Você só vai continuar crendo se você achar essa rocha que se chama Cristo. Essa rocha que se chama Cristo é a única garantia para mim e para você alcançarmos o êxito daquela palavra, daquela promessa que Deus nos deu. Fé é você ser guiado não por coisas aparentes. Você não vai ver, você não vai tocar, você não vai sentir a maioria das vezes, mas você sabe para onde você está indo. A fé é como uma bússola espiritual. É como um mapa que você não consegue explicar humanamente. A fé para muitos é loucura. E é loucura mesmo. Para o mundo, para o sistema desse mundo, Noé, Abraão foram homens extremamente loucos. Mas foram homens chaves para toda a história, que transformaram a sua geração e garantiram o futuro para a sua descendência. O maior legado desses homens não foi seus bens. O maior legado deles foi a fé que eles carregaram. Eles compartilharam a fé deles. A sua fé não vai servir só para você, mas ela vai atingir seus filhos, sabia disso? Seus filhos vão usufruir, vão ser influenciados, contagiados pela fé que você carrega. Não somente seus filhos, os seus vizinhos podem ser contagiados por isso. Um homem de fé salvou o mundo. Se dentro da sua casa, pela sua fé, você pode transformar uma família. Se a sua família for transformada pela fé que você carrega, por esse lugar que você está firmado, você acha que o lugar onde você mora, os arredores da sua casa não podem ser transformados também? E se você pensar isso e multiplicar por vários lugares, você acha que o mundo não pode ser transformado por homens que têm a sua fé repousada numa pessoa chamada Cristo? Esse é o maior segredo da transformação de todo o planeta. É isso que a terra geme e aguarda. Essa é a manifestação dos filhos. Os filhos que têm a sua fé repousada, que estão alicerçados no lugar chamado Cristo. E Noé então começou a pregar, e o sentido da pregação de Noé, o mais interessante é que tudo ia passar. 1 Pedro diz que todas as coisas vão passar, que a vida é como a flor da erva, seca-se a erva, cai-se a flor, vai passar. Tudo que você pode ver, tocar, abraçar, vai passar um dia. Mas a palavra fala que só tem uma coisa que não passará, e essa é a palavra do Senhor. Amém. Sabe o que representa isso, irmãos? Glória a Deus. Se vocês não entrarem na arca, porque a arca representava a palavra de Deus, a arca representava o Cristo. Não havia nada que iria subsistir na terra. Noé acreditou numa coisa impossível, mas ele estava manifestando a fé pura, inabalável de um homem que resolveu crer nada em si. Não havia nada em Noé que desse sustentação à sua fé, como não existe nada em mim para dar suporte à fé que eu carrego, e não existe nada em você também que possa dar suporte à fé que você carrega. Aleluia. Mas ele falou, olha, e começou a construir, todo mundo viu, todo mundo zombou dele, da fé de Noé. E falou, como um homem vai construir um barco desse tamanho em pleno deserto? Nem chove aqui, mas ele continuou crendo e continuou. Ele foi conhecido como o pregador da justiça, ou seja, não havia nenhum justo sequer na terra, sabia? Como que o justo, a palavra então diz em Abacuque que o justo viverá pela fé. O justo não é aquele que está, a condição do justo não é estar fora da arca e ser justo. Ser justo era você acreditar e entrar na arca. Você nunca vai ser justo fora da arca. Nunca. Você nunca sequer vai poder agradar a Deus fora da arca. E a arca é Cristo. A arca era a representação da palavra. Era a prova, era a certeza das coisas que ele esperava.
A palavra de Deus falou que vai vir dilúvio, ele creu, vai vir dilúvio. Era a prova das coisas que não se podia ver, mas ele não via, mas ele continuou crendo, construindo todos os dias. Diz que levou anos construindo aquele barco daquela dimensão, mas ele continuou crendo. Quantas vezes eu e você, nós decidimos continuar crendo e pessoas desanimando você, falando, situações pregando para você, não continua crendo, não vale a pena crer nisso. Aleluia. Seja qual for o alvo da sua fé, seja qual for a promessa, mas o que dá sentido à vida de um homem não é o que você vive hoje simplesmente, mas é a certeza daquilo que vai vir amanhã. É aquilo que você espera, você dorme, você tem que dormir todo dia esperando algo. Isso é fé. Eu gosto muito de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele fala para o seu filho Timóteo. Ele escreve o que foi o sentido, o combustível da sua vida, a paixão da sua vida. Ele escreve para Timóteo, e ele fala: Timóteo, meu filho, completei a carreira, estou guardando a minha fé, porque fé é uma coisa que você não pode perder nunca. Ele completou a carreira, mas ele não abriu mão da sua fé. A fé era a razão da vida dele, pelo qual ele passou a vida todinha lutando para ganhar Cristo e gerando Cristo nas pessoas. Essa era a fé de Paulo. E ele fala: olha, Timóteo, eu completei a carreira, guardei a fé. E por que eu fiz isso? Porque existe uma coroa, filho, para mim. Existe algo guardado para mim que ninguém viu, ninguém nunca tocou, mas eu tenho certeza que existe. E isso moveu a vida de um homem. E ele, o mais interessante é que ele fala, e não somente para mim, mas para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Fé é isso, fé é você aguardar uma coisa que ela não é natural, ela não é matéria. Porque se você espera só nessa vida, diz a palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios 15 diz: se a sua fé, se você esperar, se a sua esperança consiste somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Está ali escrito, Paulo escreveu para os Coríntios, para aguçar a fé deles, para que eles repousassem a sua fé num lugar muito mais alto, aonde não pode se comparar com tamanho de gigante nenhum, não pode se comparar com tamanho, dimensão de crise nenhuma, de tempestades, de ventos, nada pode se comparar com esse lugar onde Paulo falou para eles repousarem a sua fé. Coríntios, repousem a sua fé nesse lugar, repouse em Cristo, que não vai haver nada capaz de mover vocês. Noé foi a pregação de Deus para aqueles dias, como Deus deseja que você seja a pregação dele nesses dias. Há muitas pessoas, irmãos, escute algo, há muitas pessoas que não vão ler a Bíblia nesses dias, mas elas podem ter a oportunidade de assistir você, de contemplar você, de ver você todos os dias crendo, Aleluia. crendo em algo que eles nunca viram. 1 João 4 diz que o mundo jamais viu a Deus. O mundo não vai vir para dentro dos templos porque eles vão ver Deus. Deus jamais vai ser visto por eles agora. Mas 1 João 4 diz que quando a igreja, os filhos, vivem como filhos, quando os filhos decidirem viver como filhos e se amarem, e amarem um ao outro, amar o próximo como a si mesmo, então o amor de Deus é aperfeiçoado nisso, no ato. O amor de Deus não é aperfeiçoado no seu amor, na sua adoração para com Ele. O amor de Deus é aperfeiçoado na minha e na sua vida quando você decide amar. Um amor incondicional. Não amar quem faz o bem para você, mas você amar porque Deus é amor, e o amor de Deus é aperfeiçoado. E quando nós decidimos fazer isso, então o mundo vai ver quem não pode, aquele que os seus olhos não conseguem enxergar.
Por fé. Por fé. Por fé, nós vamos orar e nós vamos ver milagres acontecerem. Pela fé, nós vamos orar pelos nossos familiares e eles vão ser salvos. Pela fé, você pode ter os seus negócios e seus negócios prosperarem, mas pela fé, porque você não é mais qualquer um. Amém. Você carrega o nome de Cristo, você que um dia já experimentou a bondade, a misericórdia de Deus, você não é mais qualquer um. Você agora é filho, você foi colocado para dentro de casa, e agora as coisas dentro de casa funcionam diferente do lado de fora. Dentro de casa as coisas funcionam por fé. Então Deus vai levar você até um ambiente onde você vai decidir crer nele somente, até que não haja mais nada acima dele. Estão entendendo? Você está pegando isso no seu espírito? Muitas orações hoje, elas não são respondidas, porque na realidade elas servem simplesmente para fazermos senhores da nossa própria vida. Muitas orações hoje não são respondidas, pastor. Por quê? Porque na realidade essas orações, elas não nos conduzem à maturidade. Elas não manifestam maturidade alguma. Elas nos conduzem para um lugar de independência. E Deus não quer que você seja independente. Deus não fez você para você ser um ser autônomo, independente. Mas Deus fez você para você ser totalmente dependente dele. Como Jesus falou, todas as minhas coisas são tuas, Pai, e todas as tuas coisas são minhas. E ele fala isso no Evangelho de João. Abra comigo em Abacuque. Aleluia. Abacuque, para ajudar, irmãos, ele fica depois de não. Ajudou? Não desista. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, eu nunca tinha lido a Bíblia. E eu me tremia no banco da igreja quando, lá no ministério onde eu congregava, quando o pastor, então era um menino, um adolescente, o pastor falava, abrindo esses livros, e na hora me dava um nervoso, porque todo mundo achava rápido, e eu ali folheando, até que um dia eu descobri que tem índice. E consultar índice não é pecado, até que você se familiarize com a Bíblia e manuseie bem as escrituras, amém? Mas está ali, depois de Naum, Miqueias, Jonas, a palavra do Senhor diz em Abacuque 2, versículo 4: eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Mas foque nessa parte B do versículo: mas o justo pela sua fé viverá. Quando o Abacuque profetizou, se você for ler o contexto do livro de Abacuque, ele é tremendo, porque ele profetiza num tempo de medo, num tempo terrível, aonde a nação que está dominando o planeta é a Babilônia. Diz que eles eram tão terríveis, tão maus, que eles destruíam, tomavam todas as nações para eles. E eles foram tomando as nações, tomaram inclusive aquele que por muitas vezes foi refúgio para a nação de Israel, que foi o Egito. Então Deus começou a falar para eles: olha, vocês vão ser tomados também. E é interessante que eles fizeram uma coisa que todo crente faz: comparação. E eles falaram: Deus, como pode uma nação que não é justa como nós, eles são mais pecadores do que nós, vão ser instrumentos de justiça? Nós vamos ser levados cativos por uma nação que é pior, por alguém que é pior do que nós. Quantas vezes nós fizemos comparações como essa? Você olha alguém se dando bem, o seu vizinho se dando bem, o seu vizinho troca de carro, e você fala: como pode? Ele não conhece a Deus, é um ímpio e está se dando bem, e eu aqui sou um dizimista, um ofertante fiel.
e você se coloca, parece, como um lugar de juiz, e você pensa que você é superior a ele. Israel fez a mesma coisa. Como pode? No versículo 13 do primeiro capítulo ele fala: olha, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Vocês perceberam o que Israel está fazendo? Deus está entrando em juízo com Israel. E o primeiro capítulo, então, Abacuque se levanta para questionar Deus, perguntando: Deus, como pode? Até quando o Senhor vai ver uma nação ímpia como Babilônia tomar Israel, nos subjugar a essa escravidão que estava vindo de uma forma iminente sobre aquela nação? E Deus então começa a mostrar para Abacuque que na realidade uma coisa não tem nada a ver com outra. Deus estava tratando os seus filhos. Irmão, não se compare. Comparação é algo terrível, porque o que Deus está vendo em mim e você hoje não é simplesmente uma vida, é uma eternidade. Deus está preparando eu e você para uma eternidade. Deus prepara o filho que ama. Deus disciplina o filho que ama, e não é de uma forma de atacado, é uma forma singular. Eu tenho 2 filhas, são gêmeas de mesma idade, irmãos, porque muita gente já perguntou isso para mim: mas tem a mesma idade, pastor? A mesma idade, 2 minutos de diferença. Hoje elas têm 14 anos, mas quando elas eram pequenininhas, eu lembro que muitas vezes uma fazia uma coisa errada ou outra, e eu disciplinava as 2 da mesma forma, até que um dia Deus me ensinou: filho, não faz assim. Trate cada uma como de forma individual, de acordo com a sua individualidade, porque as 2 elas vão te ouvir de forma diferente. Elas precisam ser tratadas de forma diferente. Então assim Deus faz. Deus iria tratar Babilônia de um jeito, e Deus iria tratar Israel de outro jeito. Israel era o povo de Deus, e Deus disciplina os filhos que ama. Se Deus não disciplinar você, é porque você não é filho, você é bastardo. O dia que eu descobri isso, deu vontade de entrar no quarto, pegar a vara: Senhor, está aqui, ó, pode bater, porque é a garantia que eu tenho, é a prova que eu tenho que sou filho. Então, irmãos, quando você descobre que você é filho, é melhor apanhar do pai do que apanhar na rua. É melhor você ser disciplinado por amor em casa do que você sofrer na rua. Os filhos talvez não entendem isso hoje, mas um dia vão entender. Talvez os crentes, Israel não entendeu no momento. Abacuque começou a entender depois. No segundo capítulo para frente, Abacuque começa a entender. Deus mostrou tudo o que iria acontecer para Abacuque. E aí Deus falou para Abacuque: olha, Abacuque, vai vir desgraça, vai vir juízo, vão vir dias difíceis, porque os dias maus vão vir sobre todos. Só que eu quero te falar uma coisa, Abacuque: o justo vai viver de uma forma diferente. O justo vai viver pela fé, porque eu liberei uma palavra. Eu não somente liberei uma palavra de juízo, de que vai vir a Babilônia sobre vocês, mas eu falei que um remanescente iria ser poupado, que um dia eu ia restaurar todas as coisas. Que ainda que hoje você possa ver só desgraça, só coisas ruins, só destruição, mas há uma palavra para você se agarrar. E se você agarrar essa palavra, é a certeza de que você pode viver por ela. Ela vai determinar o seu estilo de vida. Mas também há uma observação, porque se os filhos, se Israel, se eu, se você, nós contemplamos mais, gastamos mais tempo contemplando o que os inimigos estão fazendo, essa nossa decisão vai afetar o nosso estilo de vida. Aí você vai encontrar pessoas reclamando, murmurando, crentes murmurando. Já viu? Existe crente murmurador, irmão. E eu
quero falar uma coisa para você. Se existe dentro de você, não olhe para fora, mas tente achar o murmurador que existe dentro de mim e de você, que vez por outra tenta se levantar dentro de você, como Israel se levantou. E quando ele se levantar, pregue para ele: olha, que a base da sua fé não é o que o inimigo está fazendo, porque o que o inimigo faz você consegue enxergar, mas a promessa de Deus que está por vir você não enxerga. Não fundamente a sua vida naquilo que você vê hoje, naquilo que você pode tocar. Se Israel fundamentasse a sua vida no que os inimigos estavam fazendo, imagina, os jornais da época, a televisão da época, a mídia, só mostrava a Babilônia destruindo tudo, aonde passava era uma devastação completa, e a vez de Israel estava chegando. Tanto que Zedequias tentou se livrar, tentou dar um jeito de se livrar, de ir contra a palavra de Deus, porque a pior coisa que tem é você receber uma palavra de Deus e você desejar uma coisa contrária a ela. Não lute contra Deus, você nunca vai vencer. Nunca. E Zedequias, ele decidiu ir contra. Foi avisado pelos profetas. Foi quando Nabucodonosor veio e queimou Jerusalém, queimou, destruiu o templo, levou, saqueou o templo, levou tudo para a Babilônia, levou mais um monte de exilados. Mas Abacuque, se você ler o 3, no capítulo 3, ele vai cantar. E ele cantou o seguinte, versículo 16, vamos ler só um pouco. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. A fé é a certeza de um lugar de descanso. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide ou produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha, isso é fé. A fé não é baseada nas circunstâncias. Abacuque não tinha razão para cantar isso, ele cantou por fé numa palavra que Deus falou: olha, eu um dia vou restaurar Israel, um dia eu vou restaurar o meu povo, a sorte do meu povo. Há uma palavra que repousava sobre Israel, não somente juízo, mas após o juízo, Deus falou, Deus deu 70 anos, haverá 70 anos de exílio, mas após 70 anos eu vou restaurar a sorte de vocês, vou trazer vocês de volta para a terra de vocês, e vocês vão restaurar todas as coisas. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Abacuque, ele decidiu crer nisso. E por quê? Porque nós não cremos da mesma forma. Ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a figueira não floresça. Porque ter fé, quando tudo isso está dando certo, é fácil você falar que tem fé. Mas a fé é justamente a arma que você tem para passar por tempos difíceis. Amém. Tempos que virão. Fé, você tem que decidir pelo que você vai viver. Ou você vai viver pela fé, ou você vai viver por um entendimento humano e natural. Hoje tem crentes querendo analisar as situações e ver como é que vão fazer. Irmão, você vai ser conduzido a alguns lugares, muitos de vocês. Há lugares que você vai ver, até que você reconheça que não existe arma nenhuma mais, não há nada em você ou ao redor de você que seja suficiente para você gerenciar, para você lidar com aquela situação. Mas somente Deus. Você ir para um lugar de oração e orar por algo, crendo, isso é fé. Por mais difícil que seja, nós seremos conduzidos a lugares que nós vamos entender que a oração, você se relacionar com Deus,
e buscar nele algo que você sabe que é a vontade dele, é a única coisa que você tem por fazer agora. É Deus gerando maturidade em você, é Deus fortalecendo a sua musculatura. Em nome de Jesus. Hebreus 6. Abra comigo lá Hebreus 6. Lá no Novo Testamento. Fé, ela não somente é para você crer, mas é também um refúgio. Versículo 18 do capítulo 6 de Hebreus diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, fé. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o que Abacuque fez. Pode estar tudo queimando lá de fora, pode estar tudo sendo derrubado lá de fora, mas eu tenho algo que eu me agarrei do lado de dentro e eu não solto isso. Eu agarrei essa esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Se vocês terem fé, agarrarem a esperança proposta, a promessa de Deus. Há quem diga que um homem precisa, para viver uma vida abundante, uma palavra. Você sabia que tem cristãos no mundo que não tem a Bíblia como você tem, mas ele tem somente trechos, talvez um pedaço de uma folha de uma Bíblia que chegou para ele, que traficaram uma vida para ele, e ele tem isso, ou talvez só de uma tradição oral que ele ouviu falar sobre um trecho das Escrituras, e aquilo ali é o suficiente para sustentar a vida dele durante anos. Você tem todo o compêndio dos livros, você tem toda a Bíblia, e a palavra de Deus fala que se você reter essa esperança, se você ter fé naquilo que Deus proferiu para você, através das Escrituras, de homens inspirados pelo Espírito, se você reter isso para você, isso se chamará a âncora da sua alma. A âncora da sua alma, sabe o que é isso? Saúde emocional, estabilidade emocional, porque Deus não tem crises, e você vai poder desfrutar da sua natureza. Você vai poder andar e 1000 cair à sua direita e 10.000 à sua esquerda, porque a Bíblia fala que é possível, e você não vai ser abalado. Você pode andar como Israel andou no deserto, passar por meio de perigos, andar pelo vale da sombra da morte, e você vai poder orar como Davi orou: o Senhor é o meu pastor, e nada, eu não sentirei falta de mais nada. Você vai poder andar em lugares que você não vai ver nada, mas você tem algo. E por que é tão importante, pastor, nós retermos essa esperança? Porque diz que essa âncora da alma, a nossa fé, a nossa esperança, a certeza em algo que Deus falou na palavra dele, é aquilo que te conduz para o Santo dos Santos. Ou seja, sem fé é impossível você se relacionar com Deus. Sem fé é impossível. Em nome de Jesus. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou parar por aqui porque eu quero orar com você. Eu queria chamar os irmãos do louvor. Já é o bastante já. Eu tenho uma palavra para você, além dessa que eu preguei até agora. Não largue a sua fé. Retenha a sua fé. Ah, pastor, está difícil. A palavra fala que ninguém aqui resistiu até o sangue ainda. Jesus diz a palavra em Filipenses que ele foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi até a morte crendo.
Ele foi até a morte retendo a palavra que um dia ele recebeu na eternidade, porque ele foi oferecido na eternidade. Antes de nascer no ventre de Maria, ele já tinha sido oferecido na eternidade, conhecido como o Cordeiro que haveria de tirar o pecado do mundo. Ele creu em algo. Não negocie a sua fé. Continue crendo. O justo, pela sua fé, viverá. Você vai viver por aquilo que você acredita, por aquilo que você espera. Teve um período da minha vida que todos os dias que eu acordava, muitas vezes eu acordava quando eu não conhecia a Deus, eu tinha que buscar alguma coisa boa que iria acontecer para trazer sentido para mim, para a minha existência. Muitos vivem assim. Mas sabe o que é você dormir e acordar? Independente do que você tem, independente do saldo da sua conta bancária, independente dos seus bens, do carro que você possui, você tem algo que você espera. Todos os dias. Todos os dias você espera isso. E isso é a maior garantia que você não somente existe, mas que você tem uma vida abundante. Amém, aleluia. Em nome de Jesus. E eu quero orar por você essa noite. Independente do que seja. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade, talvez você esteja lutando com um problema financeiro, talvez você esteja lutando por alguém da sua família que não conhece a Deus ainda, mas eu quero orar por você em nome de Jesus essa noite. Em nome de Jesus. Então se coloque de pé. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Pastor, está difícil. Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança, e a esperança é a única razão de nós não sermos confundidos, de nós não sermos